Então, galera, vamos dar início à nossa aula aqui. E o primeiro tema que eu quero falar é sobre colesteatomas. Então, 98% dos colesteatomas, pessoal, eles são adquiridos. E como que isso ocorre? O que ele está relacionado? Bom, geralmente, esses pacientes eles têm otites médias de repetição. Então, esse paciente, ao longo da vida, vai tendo várias infecções de ouvido que vai levar a uma descamação epitelial do conduto auditivo externo e perfuração da membrana timpânica. E não é perfuração em qualquer lugar, é na parte flácida dela, né? Que a gente chama de pars flácida, que é essa região aqui, ó, bem próximo aqui ao esporão de Chaucer, que a gente vê aqui na tela. Então a gente vê essa lesão aqui se protruindo através de uma perfuração, indo para o espaço de Prussac, tá bom? Então para a gente entender esse passo a passo, eu vou colocar aqui uma imagem do Radiopedia que está bem didático. Deem uma olhada aqui. Então, ó, como a gente vê, esse esqueminha ele mostra o conduto auditivo externo, com seu epitélio aqui em amarelo, e essa região seria da membrana timpânica. Então a gente tem aqui a pars flácida, ou parte flácida, que é a parte mais frágil da membrana timpânica, tá bom? E aqui embaixo seria a parte tensa. Então, como o nome já diz, a parte flácida ela é mais suscetível a perfurações. Então, com o passar do tempo, esse paciente ele vai tendo descamação epitelial nessa região, que vai se acumulando e formando esse pacote de células. Associado à perfuração da parte flácida, esse pacote de células vai se protruir para essa região aqui, entre o esporão do ático e a cadeia ossicular, que é o espaço de Prussac. Consequentemente, a gente vai ter essa expansão, então esse acúmulo de queratócitos vai aumentando e ele tem um poder tanto de efeito de massa quanto erosivo. Então o colesteatoma ele vai erodir o esporão e vai desviar medialmente a cadeia ossicular, tá bom? Então esse é o passo a passo do colesteatoma, tá? Ele vai começar lá com uma descamação das células epiteliais associada à perfuração da membrana timpânica. Esse pacote de células vai se expandindo e entrando no espaço de Prussac, levando ao desvio da cadeia ossicular e erosão do esporão do ático, tá bom? Falando aqui então de alguns outros aspectos de imagem típicos, bom, como eu falei, a gente vai ter erosão do esporão, vai ter desvio medial da cadeia ossicular, consequentemente vamos ter também o alargamento do espaço de Prussac por conta desse efeito expansivo e outras coisas importantes. O colesteatoma, pessoal, ele pode se estender lá para as células da mastoide, pode chegar lá no antro mastóide, que é a maior das células. Ele vai alargar o ádito, que é o espaço que junta, né, que conecta a maior célula da mastoide, que é o antro, com o ouvido médio. Então vai causar uma erosão e um alargamento dessa estrutura, tá? Outras complicações clássicas, que é questão batida de prova, e para a vida também a gente tem que sempre procurar isso ativamente. A gente vai ter que sempre olhar essa região aqui, ó, que é o tegmento timpânico, que é o teto da cavidade timpânica, e temos que olhar também, pessoal, essa região, essa cobertura óssea que separa o canal semicircular lateral do ouvido médio. Então a gente pode ter aqui uma fístula labiríntica, essa é uma complicação clássica de colesteatomas. Então, quando você estiver diante de um colesteatoma, o que você vai procurar? Se tem erosão lá do teto e se tem erosão dessa parede que separa o ouvido médio do canal semicircular lateral, formando uma fístula labiríntica, tá? Então, quero que vocês tenham sempre em mente isso, sempre procurar por essas complicações. E agora que a gente já sabe um pouco da fisiopatologia do colesteatoma, vou explicar melhor essa imagem, né? Então, a gente tem aqui o ouvido médio e todo o epitímpano e o mesotímpano estão tomados por uma lesão. Então esse aqui é um colesteatoma já avançado. E aqui ele é localmente erosivo, reparem. Aqui ele erodiu o tegmento, aqui ele fez fístula labiríntica, ele erodiu aqui o esporão do ático. Então aqui é um colesteatoma já mais localmente avançado. E além disso ele envolveu toda a cadeia ossicular, que a gente não consegue falar se tem erosão, mas uma outra complicação típica do colesteatoma é, além de desviar a cadeia, ele pode erodir também, tá? Então sempre procurar por erosões de cadeia ossicular. Aqui mostrando na imagem, como a gente vê, é a mesma coisa. A gente não tem mais esporão, ele foi embora, foi erodido. A gente não está vendo cadeia ossicular, que foi tomada aí pelo colesteatoma, tá? A gente tem a complicação que eu falei da erosão do tegmento timpânico e a comunicação aqui com o canal semicircular lateral, beleza? Então, isso que a gente vai ver, um material com atenuação de partes moles na tomografia. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, isso aqui é o que tem que estar medular na cabeça de vocês. O colesteatoma, ele não realça pelo meio de contraste, tá? E na ressonância magnética, ele tipicamente restringe a difusão das moléculas de água. Então, resumindo é isso, uma lesão, um material com atenuação de Parkin's moles no interior do ouvido médio, que não realça pelo meio de contraste e restringe a difusão na ressonância magnética, tá bom? Então, lembrar sempre disso, porque é a assinatura de colesteatoma. Ó, mostrando para vocês aqui como que é a ressonância magnética. Então, a gente tem aqui um DWI, ou B1000, e do lado aqui o mapa ADC. Então, para quem ainda não está muito familiarizado com ressonância, para a gente falar que uma estrutura restringe a difusão, quer dizer que ela é uma estrutura muito celular. E como eu falei, o colesteatoma ele é um acúmulo de queratócitos. Então, ele vai ser uma estrutura muito celular, ele vai restringir a difusão. E aí, para a gente ver restrição de difusão, a gente tem que avaliar justamente essas duas sequências, o B1000 e o ADC. No B1000, que é uma sequência parecida aí com o flare, vamos dizer assim grosseiramente, tá? Ela restringe a difusão, vai ter um alto sinal aqui, e vai ter um baixo sinal no mapa DC. Tá? Então, comparando nessas duas sequências, a gente pode falar que tem uma restrição verdadeira à difusão.